Vem com o Teu Espírito sobre as nossas vidas e manifesta o poder do Teu amor em nosso meio. Peço que o Senhor venha nos instruir, nos esclarecer, traz força, traz demonstração do Espírito e de poder, para que nós possamos ser cheios da Sua glória nesse lugar. Deus, em nome de Jesus Cristo, coloque em nós um coração sensível à Tua vontade, transfere e discerne, Senhor, o que está dentro do Teu coração para o nosso coração. E eu declaro que nós, como igreja, desejamos ouvir claramente a voz do bom pastor, que em nome de Cristo Jesus vem para guiar os nossos caminhos e passos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Deus é bom, amém? Aleluia. Bom, por que devemos jejuar? Esse é o título da nossa palavra. Por que devemos fazer esse jejum? Por que nós fazemos jejum? A Igreja Videira faz um jejum de 21 dias por semestre, um jejum de 40 horas por semestre, amém? E mais os jejuns de impacto, jejum, pela célula. Se nós somarmos os dias que fazemos jejum no ano, pensa aqui, se você é fiel e faz jejum como a gente faz, porque tem gente que fala que faz jejum, mas a gente vai ver, faz jejum nada. Está fazendo jejum de Giló, ele esquece, quebra o jejum. Tem gente que está nem aí, tem gente que é relaxado espiritualmente. Eu acho que você deve amadurecer, e ser mais, homem de verdade, mulher de verdade diante de Deus. Você fala que vai jejuar, jejue, porque Deus não se agrada de voto de tolo, Mas Deus nos coloca a fazer jejum porque Ele tem propósito através do jejum. E aí, se você somar os dias de jejum que você faz no ano, nós passamos de 2 meses jejuando durante o ano todo. São 21 dias, mais 21 dias já dá 42, dona Carol. Aí você pega mais 40 horas, que são 3 dias lá, mais ou menos, já são 6, 48, dona Carol. Aí você pega os impactos, que são 2 por semestre, são 4, vezes 3 dias, dá 12, 48. Com 12 já deu 60, dona Carol. E aí você pega os jejuns pela célula, são 54 células no ano, portanto, mais 54 dias de jejum, dona Carol. E nós chegamos então a 112 dias, 114 dias de jejum. Isso dá 3 meses e alguns dias. E você nem vê passar, se é que você faz. Mas nosso coração é esse, amém? Nós queremos a glória de Deus. Mas jejum não é uma espécie de penitência que você faz com o intuito de persuadir a Deus. Não, se eu fizer jejum, Deus vai ficar atraído a mim. Eu vou ficar mais sensível, E Deus vai chegar mais perto de mim. Eu estou fazendo algo para atrair a Deus. Jejum não é isso. Jejum não muda a Deus. Fala para o seu irmão, jejum não muda a Deus. Olha para ele e fala assim, olha irmão, jejum não vai mudar a Deus não. Alguém fala para a Edilene, está sozinha, ninguém falou para ela. Vai lá, ajuda aí, seu dona Valquíria. Jejum muda você, fala para o seu irmão. O jejum é para mudar você. Fala, o jejum toca a nossa carne. Fala para o irmão, o jejum toca a nossa carne. Joyce, fala para a Michelle aí, o jejum toca a nossa carne. Fala, o jejum desperta o nosso espírito. Fala, o jejum desperta o nosso espírito. Fala, o jejum aflige a nossa alma. Amém. Sabe, o Senhor Jesus usou a ilustração dos odres para ensinar sobre o jejum. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia então em Marcos 2, verso 18. Ele usa a ilustração dos odres, os odres novos e velhos. E diz assim, verso 18, abra aí. Checa o áudio para mim. Eu gostaria que não ficasse conversando no fundo, o seu André, e ficasse pilotando a câmera, chamando o zoom, tirando o zoom. Eu quero isso dinâmico. Quero que você faça com excelência essa gravação. Quem tiver aí, não sei se é você, mas pede isso. Marcos 2, verso 18. Vai, chama zoom, tira zoom, dá flash no povo assim, dá aquele rasante com a câmera pegando o povo assim, ó. É isso, porque isso aqui um dia vai estar na TV, vai estar aqui na TV, na tribuna, no horário do lugar da novela das 8, nossas pregações. Fala aleluia, glória a Deus. Uau, você não acredita nisso? Você não sabe o que vai acontecer nesses próximos anos aqui. Você não sabe. Eu já sei um teco, seu Elias, já sei, você não sabe. Mas logo a gente revela. Vai ser demais. Olha só, Marcos 2, verso 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando.
Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo? Perguntando para Jesus, olha só: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Os discípulos de Jesus não estavam jejuando, e os dos fariseus e de João estavam. Olha só o que Jesus responde: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo não jejuarão. Bom, aqui menciona, jejuarão, perdão, nesse tempo jejuarão. Aqui menciona então, que enquanto Jesus estava com os discípulos, eles não precisavam jejuar. Mas quando o noivo fosse tirado, quem é o noivo? Quem é a noiva? A noiva é a igreja. O noivo é Jesus e a noiva é a igreja. Quando o noivo fosse retirado, Jesus foi retirado do nosso meio? Sim, quando ele morreu e ascendeu aos céus, ele foi retirado. Ele fala: então haverá dias em que o noivo lhe será retirado, e nesse tempo jejuarão. E na sequência ele emenda com duas parábolas pequenininhas, dizendo assim, ó, e isso não está desconectado com o jejum. Você não pode interpretar isso sem ler sobre o jejum. Então ele está usando esse exemplo das roturas na roupa, de remendo novo, e também do odre, para ensinar sobre o jejum. Ele fala assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Fala aleluia. Então veja, o que é um odre? O odre era um recipiente feito de couro, que era usado para se pôr bebida, vinho. A água também era usada para colocar dentro do odre. Era posto um odre novo, de couro novo, que o couro novo é mole, couro velho é duro, viu? Couro velho, couro de burro velho é duro. Couro velho é duro, ele é inflexível. Mas o couro de boi novo, couro novo, ele é molinho, flexível, ele é mais hidratado. Então ele resiste a todas as pressões que o vinho novo exerce. Porque quando põe vinho novo dentro de um odre e tampa, aquele oxigênio que entrou junto com o vinho vai começar a fazer um processo de fermentação. Você sabe o que é a fermentação? Bom, a gente vai começar jejum, eu vou explicar o que é fermentação. Fermentação é quando as bactérias que estão presentes ali no vinho, porque a hora que você coloca aquele vinho dentro do odre, vem um monte de bactérias junto. Ela vai, respira o oxigênio, pega a glicose do açúcar e ela começa a comer a glicose. Ela vai comendo glicose, ela respira o oxigênio e come glicose. Daí ela excreta. Não vou fazer. Ela excreta álcool e CO2. Ela quebra a glicose, gerando ali álcool e gás carbônico. E é esse processo de respira oxigênio, quebra a molécula, mistura carbono com oxigênio, aumenta e expande, vai criando gás. E o odre vai inchando. E se o odre for velho, o odre explode. Bum! Explosão? Se o odre for novo, ele suporta a pressão. Aleluia. Fala aleluia. Então, o problema é que o odre, quando ficava velho, ele se ressecava e perdia elasticidade, e ele explodia, ele rompia e se perdia o vinho. O vinho novo, nesse processo de fermentação, precisa de um odre novo para suportar a pressão. Fala, suportar a pressão. Se o vinho novo fosse colocado naquele odre velho ressecado, ia se perder o vinho. Jesus estava ensinando então que ele ia trazer, o Espírito Santo, que é o vinho novo, que deve ser colocado em odres novos. E o odre, que é o recipiente do vinho, é o meu corpo e o seu corpo. Fala aleluia. Então veja, eu tenho que estar
pronto e renovado para receber o Espírito Santo na minha vida. E isso tem a ver com a unção de Deus atraída através do jejum. Vamos ver mais sobre isso daqui. Creio que o Senhor aqui está dizendo que o jejum tem um poder de renovar o nosso corpo. Amém? Porque se o vinho simboliza o Espírito, que é o Espírito de Jesus, que foi removido lá quando estava com Jesus, quando Jesus subiu e depois ele veio, então o odre é o recipiente, é o nosso corpo. Um dos propósitos do jejum é renovar o nosso corpo. Fala aleluia. Você vai sair desse jejum aqui mais jovem. Suas rugas vão sair, porque vai vir o vinho novo, vai dar pressão e vai esticar. Agora, se você tiver passado aquelas coisas que endurece, a hora que esticar ela trinca. Trim. É que nem massa no sol, né? Trinca tudo. Olha só, a Escritura, irmãos, nos ensina que a carne milita contra o Espírito. É uma luta entre o Espírito e a carne. E a melhor maneira de você receber o vinho do Espírito é entrando num processo de mortificação da carne. Não entenda quando a renovação do corpo é renovação do corpo físico, mas a renovação do corpo é não deixar a velha criatura reinar. O jejum é um instrumento poderoso para desenvolver o domínio próprio. Fala domínio próprio. Porque quando você está fazendo jejum, fatalmente você vai ficar mais irritado. Tira o chocolate das mulheres. Misericórdia, Senhor. Tem que ser revestido de poder mesmo para aguentar o jejum, tirando o chocolate. As mulheres que vão fazer jejum vai tirar o chocolate. Ai, Senhor, tem misericórdia de nós homens. Veja então, o propósito primário do jejum é mortificar a carne. Olha para o irmão e fala assim, ó, o propósito primário do jejum é mortificar a carne para nos fazer mais sensíveis ao Espírito Santo. Aleluia. Agora vem cá, não pense que o jejum tem algum poder nele mesmo, como uma espécie de poder mágico. Eu estou fazendo jejum, vem cá que eu estou fazendo jejum. Não, o poder não está no jejum. O poder está em Deus, que é liberado quando você fica mais sensível e discerne o coração de Deus. Amém? Não tenha fé no jejum, tenha fé em Deus. Não ache que é o jejum que vai mudar a sua história. É Deus quem vai mudar a sua história. O jejum muda o seu coração, mas é Deus que muda a tua vida. Aleluia. Se falar aleluia. Então veja, vários exemplos por que nós devemos jejuar. Vamos lá. Se você tem que fazer um trabalho especial, importante, um desafio que você tem que conquistar, ou um desafio no trabalho, um desafio ministerial, se alguma coisa acontecendo que necessita de algo arrojado, de uma ousadia, você deve fazer jejum. Amém? Veja, antes de iniciarmos qualquer obra que Deus nos deu, nós precisamos orar e jejuar. Será que Deus quer que façamos? E se Deus quer que façamos, qual é a capacidade que Deus depositará em nós para realizarmos essa obra? Olha, a obra que Moisés e Elias fizeram, desempenharam, era tremendamente grande. Daí a necessidade de um jejum. 40 dias Moisés ficou sem beber água e sem comer nada. 40 dias ele ficou de jejum. Depois disso ele viu a sarça arder. Ele teve um encontro com o Senhor, e Deus comissionou ele em 40 dias que ele ficou sem comer e sem beber. Sabe, o nosso chamado vai exigir de nós também certos tipos de jejum e oração. Eu estou num desafio novo, aleluia. Daqui a pouco vamos divulgar grandes coisas aqui, amém? Já foi liberado, está ligado aqui na terra, está ligado lá. Aleluia. Nós vamos arrebentar. Eu estou doido para falar, mas não posso, tenho que me segurar. Não vou falar. Mas já está sacramentado, aleluia. Vai arrebentar tudo nesse lugar. Amém. E se prepare, hein? Se prepare que nós vamos voar. Não precisa me olhar com essa cara de conteúdo, dona Marina. O que vai acontecer? Vai acontecer grandes coisas, aleluia. Amém. Mas isso demanda, por exemplo, quando você vai casar, um grande momento na sua vida, tira um jejum.
Olha, vai fazer uma entrevista, faça um jejum. Você tem que se comportar bem na entrevista, você tem que saber se controlar, faça um jejum. O jejum ajuda a mortificar a carne, amém? Amém. Aleluia. Veja, Jesus jejuou quantos dias? 40. Antes de quê? Antes de começar o seu ministério. Ele tinha quantos anos? Tinha quantos anos? 30 anos. Tem alguns que falam 33. 33 foi na crucificação. São 30 anos. Então, antes de começar o ministério, Jesus fez um jejum. Mas parece que ele bebeu água, pois no final, lá em Lucas 4:2, diz que no final ele teve fome, não teve sede. Então não diz nada que Jesus não tomou água, mas também não diz que ele tomou, mas que diz que no final dos 40 dias Jesus teve fome. Bom, então a gente deduz que Jesus bebeu algo, né? Mas os líderes também da igreja lá de Antioquia estavam orando e jejuando quando o Espírito Santo falou para separar Paulo e Barnabé para o ministério. Fala aleluia. Aleluia. Quantos querem ser separados pelo Espírito Santo para uma grande obra? Amém. Você crê que nesses 21 dias alguns vão receber um chamado de Deus para realizar grandes obras aqui? Nós estamos com um projeto de ir lá para o quarentenário. Amém, estamos com um projeto de mudar a célula que está lá no seu Valdemir. Já falou isso ou não? Estou soltando aqui. Já falou, estou com um projeto de tirar a célula lá da casa dele para ir para outro lugar. Nos 21 dias Deus vai falar, vai confirmar. Amém, nós estamos no projeto aqui de começar uma célula com uma liderança nova, né? Mudamos aqui a liderança da Wani. A Wani não está mais liderando, mas temos outro irmão liderando. Não temos outro irmão liderando, né? Na verdade não queremos pôr alguém liderando. Nós vamos orar e jejuar e Deus vai falar qual a direção nós vamos tomar para que essa célula possa avançar. Nós estamos no momento no Guarujá, lá onde só está o Robson e a Carol no Guarujá. Se você tem amigos no Guarujá, eu quero que você encaminhe para o Robson e para a Carol. Você tem colegas lá, irmãos? Eu dei um prazo para o Robson até o final do ano, senão você vem para cá, vai liderar aqui com a gente. Mas a providência está vindo. Eu sei que nesses 21 dias, obrigado Rodrigo, nesses 21 dias Deus vai pôr a mão nessa célula, vai bombar a célula Guarujá. Amém. Aleluia, amém. Falei com o Delcio também, eu falei, Delcio, até janeiro do ano que vem eu quero mais uma multiplicação nisso aí, em nome de Jesus. Praia Grande vai acontecer, fala aleluia. Eu, em nome de Jesus, eu espero que até o final de 2015 inaugure a Videira São Vicente. Você está ouvindo, Elias? Está ouvindo? Videira São Vicente até o final de 2015? É bala? Olha lá, hein? Deixa eu te falar, nossos projetos têm que estar debaixo de jejum e oração. Os seus projetos, se você deseja liderar a célula, se você deseja algo novo no Senhor, pega esse jejum, fala, Senhor, esse jejum vai acontecer algo. Você vai ter uma fichinha aqui de alvos aqui, ó. Deixa eu ir pegando aqui, ó. Pronto. Você vai ter uma fichinha aqui, no final nós vamos distribuir. Cada um pega uma, tá bom? Da amarelinha aqui, ó, meus alvos e pedidos pessoais. Você vai colocar alvos aqui pessoais, ministeriais, trabalho, familiar, né? E nós vamos orar por você. Só uma coisa que eu não pus foi pôr teu nome. Mas tudo bem, eu não preciso saber do seu nome para orar por você. Mas é bom se você colocar. Porque aí se eu falar seu nome, eu falar, ó Deus, fulano quer ser líder. Ciclano quer ser pastor. Ciclano quer casar. É bênção, amém? Você escreve o seu nome aqui, porque eu posso dar uma direcionada para Deus ali, Deus, ó, amém? A gente pode direcionar a oração, amém? Mas, Atos 13, verso 2, olha só, vou ler o texto de que Paulo e Saulo e Barnabé são separados. Olha só, Atos 13, verso 2. Atos 13, verso 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, o que eles estavam fazendo? Jejuando. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos,
os despediram: vai, porque o Senhor separou vocês para essa obra. Amém? Eles vão fazer uns testes lá no quarentenário agora essas semanas, precisa fazer, aproveitar o jejum. Mas no final eu quero impor as mãos e liberar essa célula para lá, em nome de Jesus. Vai lá para o quarentenário, vamos arrebentar lá, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bom, então o jejum, ele é bom para antes de nós fazermos algum trabalho especial. Agora, um jejum também está associado com arrependimento. Fala arrependimento. Sabe, irmãos, às vezes você se enfiou numa fria, você se meteu num pecado lascado, ou está escondendo coisas, achando que Deus não sabe, e você se sente acusado pelo diabo. Um bom jejum quebra com todo orgulho e faz você mais sensível a Deus e mais disponível para receber perdão. Fala aleluia. Jonas 3 verso 5, abra aí, Jonas capítulo 3 verso 5. Depois que os ninivitas ouviram a pregação de Jonas, eles se arrependeram com jejum. Olha só, o jejum foi derivado de um arrependimento. Eu quero que você leia comigo para entender que o jejum também está associado com arrependimento. Amém? Quantos precisam se arrepender aqui? Fala aleluia. Vamos se arrepender das obras mortas, aquilo que é tudo trapo de imundícia. Jonas 3 verso 5 diz assim, ó: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens e nem animais, olha só, nem bois e nem ovelhas provem coisa alguma, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Aleluia! Fala aleluia! Então olha só, depois de ouvir a palavra, veio um quebrantamento, um arrependimento, e até o rei de Nínive, que era um incrédulo, um cara que estava envolvido na maior bagunça daquela época, ele se arrepende e põe até os animais para jejuar. Olha o poder que tem no jejum, traz arrependimento. Depois que o Senhor, no caminho de Damasco, se revela para Paulo, e era Saulo, ele jejua 3 dias, até que Ananias fosse ter com ele. Está lá em Atos 9, verso 8 a 9. Então, o arrependimento, porque Saulo era um caçador de cristão. O apedrejamento de Estevão se deu, e as vestes de Estevão foi depositado nos pés de Saulo, que perseguia a igreja, e ele teve um encontro com Jesus. Teve uma maravilhosa luz que se apoderou dele, e ele cai do cavalo, e o Senhor fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala: Senhor, por que eu te persigo? Você persegue a minha igreja, você me persegue. E aí Saulo se arrepende. Veja, sinal de arrependimento. Quando jejuamos, se há alguma coisa difícil para você se arrepender, você se arrepende, porque o jejum mortifica a carne. Sabe por que a gente não se arrepende? Por causa do orgulho, por causa do acho que você é alguma coisa. Pergunta para o irmão: você acha que você é alguma coisa? Você é um nada, irmão. Você é um Zé Ninguém. Tem irmão que se acha que é alguma coisa. Eu sou alguma coisa, porque eu posso, porque eu faço, porque eu faço assim, eu faço. Você não pode nada. Você é um Zé Ninguém. Se do céu não fosse lhe dado a fazer, nada acontecia. É Deus que faz na nossa vida, amém? Amém. Aleluia. Um terceiro tipo de jejum está ligado também com poder espiritual. Fala aleluia. Aleluia. Fala, eu quero poder. Sabe, depois que os discípulos tentaram expulsar um demônio e não conseguiram, Jesus disse que certa casta de demônios só sai com jejum e oração. Veja, Mateus 17 verso 19 diz sobre isso, que certa casta de demônios só sai com jejum e oração.
Mateus 17, 19 diz assim. Abra aí, Mateus 17, 19. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não puderam nós expulsá-los? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Fala, nada me será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Então Jesus ensina que tem certas castas de demônios que só sai através da fé, porque ele menciona a fé antes, jejum e oração. Tem demônio que só de você olhar e falar assim, sai, ele sai. Mas tem demônios que você vai ter que jejuar. São castas. Casta é tipo, espécie, estirpe. Tem tipos de demônio que você deve jejuar para que eles saiam. Sabe qual um dos demônios que você deve jejuar para ele sair? Sabe? O demônio da gula. Gente que é desenfreada, que não consegue parar de comer, que vê a pipoca, enquanto não der no fundo do saco, não para. Não é? Que come barra de chocolate à noite, barra, que detona. Isso aí é gula. Gente que come até estufar, que quando arrota vem um pedaço de carne junto. Credo, né? Credo, mas tem gente assim. Isso é gula. Vai fazer um jejum esgoelado, glutão. Sabe que outro certo tipo de demônio que sai quando você jejua? Mamon. Faz um jejum de comprar. Tem irmão e irmã possuído por mamon aqui. E eu conheço. Que não consegue ficar sem gastar, não consegue ficar sem comprar. Pega esses 21 dias de jejum, que você vai deixar de fazer uma refeição, calcula o preço de uma refeição e você junta esse dinheirinho. E no final você dá de oferta aqui no final dos 21 dias. Fala assim, está aqui Deus, ó, uma refeição que eu deixei de comer, está aqui, ó, não gastei com nada. Você que compra tudo que vê na frente. Quantos sapatos você tem? Quantos brincos você tem? Quantos colares você tem? Né? Quantos carrinhos você tem? Carrinhos e carrões, né? Deixa de gastar esses 21 dias. Segura, faz um jejum falando, não vou gastar, eu vou expulsar mamon da minha vida. Mamon é um demônio que não se manifesta, não incorpora. Ele fica dentro da carteira. Você já sentiu assim, quando você está meio down, meio triste, você fala assim, nossa, que vontade de gastar, eu podia, sei lá, acho que eu vou no shopping. Acho que eu vou no shopping, vou dar uma passeada. Aí você fica lá no shopping andando, aí você sente aquela vontade, fala assim, nossa, mas acho que eu vou comprar isso. Aí você compra, você parece que dá uma mão, ele para de se manifestar, ele para de agitar. Uma mão fica quietinho. Aí você vai comprar mais alguma coisa. Aí você lembra daquele iPad, você lembra daquele celular todo. Falei, não, agora eu vou repreender mamão na minha vida. Aí você vai e compra aquele celular. Aí mamão mansa. Aí você fica com o celular lá até ele perder a graça. Aí o mamão começa a se manifestar novamente. Para você comprar o Android. O iPhone 6 lá. Vai comprar o 6. Isso é mamão na vida das pessoas, irmãos. Amém? Eu pergunto, quanto você gasta com suas roupas e seus periféricos? E quanto você investe no reino? Quanto você investe na educação dos seus filhos? Quanto você investe na sua esposa? No seu marido? Amém, mexeu, né? Estou ouvindo um barulho aqui, acho que mamão está manifestando em algum lugar aí. Cuidado, hein, mamão? Vou acabar com você, mamon. Há um outro tipo de jejum que está ligado em tempos de tribulação. Olha só, em dias que se levantam crises. Ouça, isso é sério, porque nós vivemos em crise. Às vezes as coisas não estão bem em casa.
Às vezes o trabalho, as coisas não estão dando certo. Às vezes você está passando algum momento de crise financeira. O Brasil está num momento de crise. Olha, soltado aí que acharam ebola lá no rapaz que veio com ebola e deu negativo, né? Mas já pensou quantos navios nós recebemos lá da Nigéria que ancoram aqui? Você sabe que a cidade mais cotada para ter um ebola seria Santos, ou cidades com aeroportos internacionais, por causa das pessoas, marinheiros, enfim. Então isso é um perigo. Agora, o que nós devemos fazer? Ficar desesperados? Nós estamos em crise financeira, irmãos. Só pelo fato do Aécio ir para o segundo turno, a Bolsa teve a maior alta do ano. Pumba! Pensa, isso é crise financeira. Por quê? Porque é uma expectativa que alguém ganha, e vai lá, a dona Marina não se posiciona, e é capaz que uma parte da Marina ainda vote nos vermelhinhos, aqueles vermelhinhos, vermelhos, não das contra os vermelhos, mas aqueles vermelhinhos não podem ganhar, porque eles não são a favor da vida, eles não são a favor da família, eles não são a favor da liberdade de expressão. Eles são a favor de uma maquinação, né? Um aparelhamento do governo para manipular dinheiro, e acabaram com a Petrobras. Essa semana me ligaram aqui um colega do Rodrigo, irmão nosso, que presta serviço com engenharia também, serviços elétricos, me perguntou como estavam vindo o nosso serviço. Eu falei um pouquinho, que eu estava também tendo dificuldade com clientes grandes, tipo a ABB, a Zé, a Bambovelli, são grandes empresas aqui que demoram para pagar. E ele falou assim: olha, eu estou processando a Petrobras, que a Petrobras não me paga e está me quebrando. Pensa, a potência que mexe com petróleo, que descobriu pré-sal, não está pagando os seus fornecedores, porque sugaram até o tutano, os ossos estão secos da Petrobras. Acabou quase a Petrobras. Pensa nisso. E nós não faremos nada. Nós vamos fazer um jejum, e nesse jejum você vai botar aí, ó, o jejum que você vai colocar, um dos alvos de jejum, você vai pôr assim: que o PT perca. Você não precisa falar que o Aécio ganhe, você põe que o PT perca. Perca o PT. No more Dilma. No more. Ok? Mas olha aqui, voltando, saindo um pouquinho da brincadeira e entrando aqui em algo que é verdade. Ouça-me. Quando Esther, a famosa rainha Esther, foi levantada a rainha, Ramã, que era alguém que queria destruir o povo dela, ela, ouvindo sobre Ramã, que tramava exterminar com os judeus, proclamou um jejum por 3 dias pela libertação. Isso está lá em Esther 4,16, não precisa abrir. Então era um momento de crise no cenário da nação, e ela proclama um jejum de 3 dias, para poder se apresentar diante do rei Assuero, e também reivindicar a vida, e desmascarar essa obra maligna. Nós precisamos apresentar nas nossas orações aqui, nesses 21 dias, as eleições. Dia 26, não é isso? Nós vamos ver a glória de Deus se manifestar nesse país. Aleluia. Samuel também conclamou o povo ao jejum por causa da guerra. Está em 2 Samuel 7, 6 a 10. E Josafá fez o mesmo quando enfrentou um inimigo mais forte e numeroso. Então, diante de situações difíceis, eram proclamados o jejum. A verdade é que o jejum libera um nível novo de fé. Quando você jejua, você cresce em fé, irmãos. Você sabe e fala assim: não, tudo eu posso naquele que me fortalece. Você olha para o diabo, só de você olhar para o diabo, ele sai correndo de você. Por quê? Porque você está diante do Senhor, controlando a sua alma, controlando a sua carne, e o Espírito de Deus está te enchendo, porque você está renovando o seu corpo. Ele diz que como enche o odre, vai encher você. Fala aleluia. Se você está enfrentando algum tempo de luta, irmão, aproveite esses 21 dias de jejum, e você vai ver a glória de Deus se manifestar. Olha só, Esdras, capítulo 8, verso 21. Abre aí, Esdras 8, 21.
Olha só, presta atenção. Diz assim lá em Esdras 8, 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Aleluia. Ele nos atendeu. Eu tive uma palavra sobre o governo, Salmo 33, que fala que ai daquele que confia, o rei que confia no seu cavalo, que confia no seu exército, pois a mão de Deus está sobre todas as coisas. O Senhor vai realizar a obra dele, e não importa quem vença, Deus está com a mão nesta nação. O povo de Deus está se levantando em oração, clamando pelo seu país, clamando pela sua cidade, e Deus vai realizar a sua vontade, não importa quem entre. Não importa, porque não tem parceiro nem Dilma que é maior que o nosso Deus. Nós não dependemos de Aécio, não dependemos de Marina, não dependemos de nenhum senado. Nós dependemos da glória do nosso Deus, e Deus virá sobre essa nação para mudar a história dela. Essa é a verdade. Então, em dias de crise, onde o inimigo se levanta para tentar te abater, faça um jejum, irmão. Se levanta num jejum, consagre-se, põe diante de Deus, pega esses 21 dias, coloca as suas necessidades aqui e ore. Venha aqui os 21 dias, né? Venha de segunda a quarta, venha a sexta, vai na sua célula. Na célula vai se ler o livro, o capítulo do livro, e nós vamos ministrar uns aos outros, vamos orar uns pelos outros, e nós vamos ver a glória de Deus mudando situações. Vai restaurar casamento, vai trazer os filhos de volta, vai mudar a questão no trabalho, vai abrir portas novas, vai consolidar aquilo que está sendo consolidado. Em nome de Jesus nós vamos ver a glória dele se manifestar. Amém. Quinto ponto é que o jejum ajuda a vencer as tentações. Fala aleluia. Você está sendo tentado ultimamente? Satanás está mostrando as perninhas para você, rapaz. Satanás está de sainha aí, ó, na sua frente, e você está tentado. Faça um jejum. Vai fazer um jejum. Se você não consegue ficar sem a dita da novela, você não consegue se livrar do cigarro, você não consegue se livrar do álcool, da maconhinha, da farinha. Não estou falando dos nordestinos, não. Estou falando daquela que cheira e fica doido. A outra farinha você pode comer. Se você não consegue se livrar dessas coisas que te prendem, faça um jejum, irmão. Porque o jejum vai destruir as obras do inferno que te tentam. Lucas 4, verso 2, diz que durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Jesus fez 40 dias de jejum, e no final do jejum, quem ele encontrou? Alô? Então no final dos 21 dias aqui nós vamos encontrar quem? Não, irmão, você não vai nem aparecer aqui no dia 2. Eu não, está acabando o jejum, vai que aparece o cara lá. Se aparecer, você acha? Ele nem entra aqui, irmão. O louvor está tão poderoso aqui na igreja, que o capeta, quando ele se aproxima, ele cai endemoniado, ele fica possesso, ele começa a estribuchar no chão, todo endemoniado, esse demônio, porque a glória de Deus está nesse lugar, amém? Agora veja, o jejum de 40 dias que Jesus fez, revela um método muito eficaz de enfrentar o diabo, né, e suas tentações, e como conquistar vitória sobre elas. Jejum. Quando Jesus foi para o deserto, conduzido por quem? O Espírito. Foi o Espírito que levou ele lá para ser tentado. Ele entrou nesse tempo prolongado de oração e jejum por 40 dias. Então a gente pode dizer que sem esse tempo de jejum, ele não poderia vencer aquelas tentações. Por que Jesus jejuou? Ele não era o Deus Altíssimo? Ele não era o Filho de Deus Todo-Poderoso? Por que ele fez jejum, Mônica? Por quê? Porque ele estava num corpo que precisava ser renovado, para suportar pressões. O jejum mortifica a alma. Amém?
Aqui está um dos grandes propósitos do jejum, né? Nós não conseguimos vencer a Satanás e seus demônios sem disciplinar o corpo. Fala para o seu irmão, fala, sem disciplinar o corpo, você não consegue vencer a Satanás. Você consegue acordar cedo para orar? Isso é disciplina. Consegue ficar sem comer para se controlar? Isso é disciplina. Consegue fazer os 21 dias de jejum? É disciplina. Consegue vir todos os dias? Ah, pastor, mas não tem dinheiro. Se vira, dá seus pulos, pede por irmão, pede carona, vem a pé, vem de bicicleta. Se vira, irmão. São 21 dias que vai mudar a tua história. São 20 dias que vão te botar diante do Rei Todo-Poderoso. E você vai olhar para o diabo e falar assim: se aparta de mim, e ele fugirá de você. Creia nisso, amém? Eu vou estar de olho em quem vai estar vindo aí. Se você não for vir, eu vou ficar mal um pouquinho só, mas eu queria que você viesse, porque Deus vai fazer algo na sua vida. Eu peço por você. O seu jejum não muda eu. Minha vida não vai mudar por causa do seu jejum. Agora, o meu jejum me muda, como o seu muda você. E eu queria chamar você para estar aqui conosco, amém? E principalmente aqueles que querem liderar aqui. Amém? É isso aí, Dani. Se você não quer liderar, aí não dá para fazer jejum mesmo, né? Porque não dá para admitir um líder que não jejua. Não dá, Taylor. Não dá para fazer parte do batalhão de elite se o cara não está armado. Ele é um alvo, ele vai dar trabalho, porque ele vai tomar um tiro, vou ter que ficar carregando ele para cima e para baixo, o cara vai ficar chorando, aí vou ter que fazer cafuné nele. Não chora, neném, não chora. Aí o capeta joga os dardos. Pera, mano, pera. Me ajuda, pastor. Eu tô fraco, pastor. Tô fraco. Eu sei que você está fraco. Você não fez jejum. Não consigo, pastor. Não consigo. Tá aí cheio de gordura, nem emagrece no jejum. Não consegue fazer jejum. Come 10 vezes por dia. Ai, tira lá o chiclete Babalu, sabor Giló. Aí você jejua e você acha tal espiritual. Vai se controlar, irmão. Se você é homem de Deus, mulher de Deus, você vai fazer jejum. Fala aleluia. É apelativo mesmo, mas eu quero ver você jejuar aqui com a gente, amém? O sexto ponto, que o jejum está associado com a intercessão. Olha só, no segundo período do jejum de 40 dias de Moisés, esse jejum teve o objetivo, a intercessão pelo povo, por causa do pecado que eles cometeram. Deuteronômio 9, verso 18, eu vou ler para você, para ganhar tempo. Olha: prostrado estive perante o Senhor, como dantes, 40 dias e 40 noites, e não comi pão, e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado, que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, pois temia por causa da ira e do furor, com que o Senhor tanto estava irado contra vós outros, para vos destruir. Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Olha só, irmãos, aqueles que provam da intimidade com Deus serão dominados pelo mesmo amor e compaixão pelos perdidos. Você que é íntimo do Senhor, você vai ver aqueles que erram e vai ficar compadecido. E o seu jejum, se há alguém na sua família que tem resistido a Deus, se há alguém na sua casa que tem se colocado contra o projeto do Senhor na sua vida e na vida dele também, se há algum amigo, algum parente que você tem desejado vê-lo experimentar a vida de Deus, que está por caminhos tortos, como Moisés fez pelo povo que estava no pecado, faça um jejum com a gente. Clame a Deus e o Senhor vai vir com misericórdia na vida deles. Foi poupado o povo e Arão. Então você vai ter uma fichinha aqui, onde nós vamos preencher. Está aqui. Você vai pegar isso aqui no final, hein? E já pode preencher. Eu preciso das urnas. Olha, isso aqui está do jejum passado. Nós vamos esvaziar aqui, depois os irmãos me ajudam, hein? Mas olha só. E eu precisava de pegar na minha sala lá, Jonas, pede para o Renan pegar uma outra urninha para os pedidos pessoais. Então, ó, o dos pedidos eu já falei. Mas você vai ter duas folhinhas aqui. Uma verdinha e uma mais beijinha. A verdinha está assim, ó: como igreja concordamos com a salvação de 3 pessoas ou mais. Você pode escrever no resto da folha inteira, que você quer ver salvo nesse lugar. Você vai pegar esse papel e o verdinho você vai depositar aqui.
E nós vamos orar todos os dias pelos nomes que estão aqui. E você vai preencher o seu beijinho aqui. Nesses dias concordaremos pela salvação de. Isso é para você e a célula. Então os mesmos nomes que você coloca aqui também. E atrás tem um roteiro de oração, como você deve orar, amém? Então você vai preencher os dois com os mesmos nomes. O verdinho fica com quem? Não ouvi. Mais uma vez. Não entendi. Fala a igreja. Fala a igreja. Amém, os irmãos ficam. Você já está de jejum? Você está? É por isso. Teve um aí de tanto fazer jejum, bateu o carro, aí apagou. Não sei quem é. Bom, volta aqui, rebobina. Então verdinho, igreja, amém? Então vai lá e deposita aqui. E o beijinho é seu, célula, tá bom? Com os mesmos nomes. Vocês entenderam? E o amarelinho é os seus? São seus? Pedidos pessoais e alvos, que você vai colocar aqui também. Porque nós vamos orar por você. Nesses 21 dias, vamos orar pelo teu pedido aqui. E vai acontecer em nome de Jesus. Oh, aleluia, a igreja vai prosperar. Eu tenho uma palavra que nós vamos ultrapassar a prosperidade aqui. Deus vai derramar, vai abrir portas e vai derramar abastança na sua vida. Amém? Você pode abrir as suas mãos assim, conseguir enxergar aqui, contratos, negócios, oportunidades, casas, processos desenrolando. Deus vai depositar na sua mão. Só quem quer fala glória a Deus. Nessa hora participa bem. Vamos lá. Então veja, irmãos, o jejum também está relacionado com crescer na vida cristã. Sabe que eu vejo às vezes muita imaturidade no nosso meio? Desculpa, mas às vezes alguns irmãos soltam algumas, eu fico olhando e falo assim, eu não acredito que certo irmão está bicudo por causa de uma tolice dessa. Eu fico olhando, às vezes gente se melindrar com coisas banais, com perdão da palavra, ridículas. E eu acho que está faltando crescer. Às vezes dá vontade de andar com uma chupeta no bolso, ou uma balinha. Sabe quando a gente faz quando a criança começa a reclamar das coisas? Dá balinha ou dá chupeta. Primeiro dá balinha. Toma a balinha, filhinho, toma a balinha. Brinca com o carrinho aqui. Dá vontade, tem alguns crentes gigantes infantis que devem ficar com um aviãozinho. Tem que brincar para fingir que está tudo bem, porque senão ele fica mal. Ninguém vai fazer comigo, ninguém não queria. Pelo amor de Deus, irmão, nós precisamos parar, sair desse nível básico de fé imatura para ir para níveis maiores. Você está lutando com o inferno, você não está lutando com os exumirim. Tem gente que está lutando com o exumirim, pega a espadinha, sai em nome de Jesus. Acorda, irmão, você está lutando com potestade, com principado. Tem gente que toda hora fica com as frescurites agudas e aguçada, e Deus não pode fazer porque está lidando com gente infantil, Quando Moisés foi chamado pelo seu sogro, Deus falou através do falou assim, chama homens de verdade para liderar o povo. Homens de verdade, gente que são gente varonil, gente de verdade, que tem palavra, que não se influencia com essas picuinhas, com essas tolices que tira a alegria, que tira a força da igreja. Para com isso, tem grandes obras para ser realizadas, e você acha que é brincando de aviãozinho, é brincando de coisinha, é com dedinho para não tocar na alma do irmãozinho, senão ele fica bicudo. Pega o seu bico e dá um nó dele, engole ele e cresce, irmão. Cresce, começa a andar de uma maneira digna, se liga, toma atento, alinha os plumos e vence essa sua meninice. Cresce e anda debaixo da graça do Senhor, sendo feliz, alegre, construindo, conquistando, avançando, liderando, multiplicando e deixando essas quinquilharias do inferno para trás. Amém? Só os maduros falam glória a Deus. Amém. Se alguém não está maduro, vem aqui, eu tenho uma chupeta guardada aqui depois para você. Ok, então jejum nos faz crescer. Mateus 6, verso 2, olha, o jejum vai trazer disciplina
disciplina para você. Criança fica se segurando para comer. Ai, eu estou passando mal. Põe um vídeo depois do jejum para mim, o jejum lá do cara lá do Porta Estreita lá. Sabe, eu estou passando mal, eu não consigo fazer jejum, está tão difícil, eu vou pôr, você prepara aí para mim esse negócio aí, eu vou baixar, assim que estiver pronto você fala que eu baixo, põe aí no ponto, eu ligo o projetor. Mas olha só, Jesus ensinou sobre 3 coisas que todo discípulo deve fazer. Fala assim, todo discípulo. Olha para o seu irmão e fala assim, você é discípulo? Então fala assim, todo discípulo deve ofertar. Mateus 6, verso 2, abre aí. Quando, pois, deres o quê? Mas em outras traduções, dar os quê? Ofertas. É a mesma palavra. É que para nós, no português, esmola você dá para mendigo, né? E aqui é o seguinte, a esmola é no fator de você abençoar qualquer um que precisa. Então não é esmola, você não está dando uma esmola para o teu irmão, você está abençoando ele. Então a palavra não é muito adequada para esmola. Então eu vou trocar ela com a permissão de Cristo Jesus, nosso Senhor, para oferta. Quando, pois, deres a sua oferta, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Amém? Então fala, todo discípulo deve ofertar. Segundo, todo discípulo deve orar. Mateus 6, verso 5, um pouquinho à frente. Quando, pois, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, todo discípulo deve orar. Mas cuidado como você ora, porque tem gente que gosta de orar para aparecer na foto. Tem gente que é chegado em orar só para sair bonitão lá e a turma aplaudir ele. Amém? Então toma cuidado com aqueles que sabem demais e não se sujeitam aos que sabem de menos. Porque eu acho que falta humildade, e o seu orgulho muitas vezes te impede de receber o melhor de Deus. Olha só, e o outro, fala, todo discípulo deve jejuar. No verso 16, diz assim, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Eu não quero ver aqui os irmãos que nem o filme, né? Vamos ver o tal do jejum? Então, quando você for jejuar, não faça igual esse cara, apaga a luz e dá um play, solta o áudio aí, rapidinho, assiste esse vídeo. Ai, só por Deus. 6 horas. Esse povo de Deus, viu? 7 horas já, ó. Oito horas. Assim não dá. Misericórdia. Ia ficar 5 minutinhos só e nada. Não dá. Assim não dá. Agora vai. Agora vai o jejum. Meu Deus. Oh, Senhor. Mulher, não me incomode, hein? Tô jejuando. Vou buscar. Meu Deus, quanto tempo eu esperei por isso. Agora vai. Deus. Olha só. Ai, Deus. Fala, Senhor. Olha a fome dele já. Fome.
Olha a situação dele agora. Magrinho. Comida. Amor, vem jantar. Jejum. Que jejum? Jejum de 5 minutos? Vem jantar. 5 minutos. Não dá para fazer jejum dessa maneira. Amém? Não dá. Você vai ser assim, como a maioria dos crentes usam, que falam que estão fazendo jejum só para sair bem na foto. Nossa, estou fazendo jejum. Chega com aquela cara de fome, abatido. Estou fazendo jejum, fala para todo mundo, mas não tem poder em Deus. A vida não muda em nada. Continua o mesmo rabugento, o mesmo chatão com a esposa, o mesmo crica com os filhos. Não muda nada, continua falando com o chefe do mesmo tom. Continua sem resolver os problemas, sem botar ordem na sua casa. Jejum para quê? Para emagrecer. Faça uma dieta, muda a palavra, irmão. Só para você perder uns quilinhos, isso chama-se dieta. Jejum sem oração, jejum sem palavra de Deus, jejum sem adoração é regime. E não vai mudar a vida espiritual de ninguém. Você quer tocar os céus? Seja sério. Faça um jejum para valer. Eu te desafio a colocar os teus alvos nesse papel e jejuar e clamar ao seu Deus. Ele te responderá e vai atender os seus pedidos. E se você botar alguma coisa carnal no meio do jejum, você já vai riscar, que você fala assim, isso aqui não vale não, Deus, que eu já fui tocado, isso aqui não presta. O problema é que nós nos entregamos a Deus, queremos viver uma certa partida. Eu sou da videira, e não sei o que nós somos assim, somos assados, e não quero viver uma verdade espiritual de ter uma vida consagrada a Deus. Sabe, jejum intensifica, rapidinho para terminar, a nossa comunhão com Deus. Lucas 2, verso 37 afirma que Ana não saía do templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. Veja, o jejum é uma grande ferramenta para aumentar a sua sensibilidade espiritual, irmãos. Quem está fazendo jejum percebe a ação do maligno, percebe as obras do inferno, consegue perceber as tramas e também consegue discernir quando Deus vai visitar. Consegue perceber quando o Espírito do Senhor vai tomar a noiva. Atos 13 também diz que os líderes da igreja serviam a Deus com jejum. Não podemos dizer que servimos a Deus da maneira do homem, de Deus, do Novo Testamento, se nós não jejuarmos. Se você quer ser um discípulo de Jesus, a sua vida deve ser disciplinada com jejum. Você deve ter uma prática de jejuar. Amém? É uma maneira de disciplinar o corpo. E o jejum nos ajuda a receber a palavra. Olha só, Deuteronômio 5,31, não precisa abrir. Eu te darei todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar. Esse verso de Deuteronômio 5,31, ele é recitado ali por Deus após Moisés fazer um jejum e subir o monte para receber a palavra de Deus. Deuteronômio 9, verso 9 diz assim, subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança do Senhor, que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água, e deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco, no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Quer revelação na palavra? Está difícil você compreender algumas coisas que estão acontecendo na sua vida? Põe esse jejum em prática. Traz essa causa para o jejum. Está precisando de um milagre? Faça esse jejum com fervor, com coração dedicado. Olha, eu sei que às vezes você não pode, porque às vezes você tem tarefas à noite. Me entenda. Você trabalha, estuda, ou cuida de alguém que não pode, tem filhinhos pequenos, não pode vir. Fique em paz com isso. Faça o seu jejum da maneira que você pode. Mas eu estou falando aqui para aqueles que podem estar aqui e às vezes não vêm por tolice, não vêm porque fica com quinquilharia e mesquinharia. Deixa eu falar, se você pode estar, venha e faça sério. Se você não pode, faça na sua casa, leia o livro na sua casa, se alimente e Deus vai fazer sim, porque Ele conhece o coração. Deus não vê o que o homem vê, não vê o exterior, Deus vê o coração. Fala aleluia. E por fim, fala glória a Deus. Hoje caiu um monte.
Hoje caíram um monte. Tá bom. 20 para as 9, né? Tá bom. O jejum, né? A disciplina do jejum nos protege de errar. Fala, o jejum me protege de errar. Filipenses 3,19. O destino deles é a perdição. O Deus dele é o ventre. Abre aí, Filipenses 3,19. Abra aí, eu quero que você leia. Filipenses 3,19. Olha só, presta atenção, leia com atenção. O destino deles é a o Deus deles é o ventre. Fala ventre. Para alguns está o estômago. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olha, irmão, nós temos que ter cuidado para não permitir que o estômago comande a nossa vida. É o estômago que determina se você vai fazer jejum ou não. Você chega em casa, espera da meia-noite, você não vai dormir. Não, porque meu jejum do dia eu já fiz. Então, é o seguinte, só posso comer no dia seguinte. Então você espera da meia-noite. Deu 00:01, estou livre. Vai lá e arrebenta. Não é? O jejum é esse. Quando quem controla a sua vida é o estômago. Sabe, obedece mais o estômago do que obedece a Deus. Faz mais o que o estômago diz do que Deus diz. Quando o desejo de comer está acima de tudo, você se torna um perigo, irmão. Sabe, um desejo mais forte do que comer, de comer do que buscar a Deus. Isso torna-se um inimigo na sua vida, que isso te atrapalha ter uma vida cheia de Deus. Você pode abrir mão de uma refeição para investir tempo com Deus, sabia? É possível fazer isso. Tire essa única refeição que você vai remover. Eu sugiro você só fazer uma por dia. Mas pastor, eu não aguento ficar só almoçando. Então você almoça e janta. Ou almoça e toma um café da manhã. Ou toma um bom café da manhã e janta. Tira uma refeição. Eu vou fazer o jejum de Daniel. O jejum de Daniel é só legumes. É tão difícil. Eu vou falar para você, eu não aguento fazer o jejum de Daniel porque eu sou carnívoro. E aí eu corro o risco de errar. Esqueço e como, porque está liberado comer, só não come carne. Aí já aconteceu comigo de comer e fiquei mal. Deus, comi, peço perdão e continuo o jejum. É assim que a gente faz. Nós somos legalistas, não, quebrei o jejum, vou fazer mais 21 dias. Aí chega no 20º dia, você esquece. Come aquela esfirra, aquela coxinha, a esfirra quentinha que saiu, aí engole, aí você não deu, desceu direto, tanta vontade, aí acabou. Vamos fazer mais 21 dias, você está frito. Então eu sugiro você fazer só uma alimentação, mas fica livre. Você que não pode, faça um jejum de Daniel. Tire só a carne, tire o queijo, tire o ovo, tire a fritura, né? Come lá uma batata, chuchu, come chuchu para chuchu, abobrinha, come essas coisas. Amém, irmãos? Mas olha só, por que Adão e Eva caíram? Estou terminando. Por que Adão e Eva caíram? Porque não fizeram jejum. Se Eva fizesse jejum, ela não ia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se antes de comer da árvore ela falou, não, vou fazer um jejum para saber o que Deus quer, ela não tinha caído. Sim ou não, Taylor? Sim. Então a árvore era boa para se comer, aquilo gerou vontade nela. Você também pode ter ouvido falar de Esaú, né, vendeu seu direito de primogenitura por causa de um guisado. Perdeu a bênção de Deus por causa de uma comida. Trocar coisas espirituais por comida é se tornar impuro e profano aos olhos de Deus, sabia? Coisas que Deus quer fazer nesse jejum, você fala, não, eu não aguento, eu não vou, eu tenho que comer. Irmãos, você fica sem comer 48 horas para fazer uma cirurgia de apêndice. Não fica? Tá lá, tem que fazer uma cirurgia, vai ficar sem comer. Aí você vai para o SUS. Aí chega lá, o médico não foi. Não, ele vem amanhã cedinho, só que você tem que fazer 12 horas de jejum. 9 da noite a cirurgia marcou para 7. Mais um dia, só lá.
esperando a coisa acontecer no soro. E aí, para fazer um jejum para uma causa na sua vida, para você crescer, você não consegue. Pelo amor de Deus, não é verdade? Então veja, irmãos, Deus quer derramar suas bênçãos em nossas vidas. E o jejum é a maneira de a gente atrair essas bênçãos para nós. Mas quem vai mudar nesse jejum? Fala você. Deus vai transformar você. Amém? Vem cá, Luciano, no teclado. Eu quero orar com você então nesse momento. Essa palavra é uma palavra mais de instrução e ensino, que eu gostaria que você agora identificasse qual a disposição de você fazer esse jejum. Todo semestre nós fazemos. Mas posso falar algo para você? Eu quero convidar a igreja para ser intensa. Nós estamos diante de uma mudança na estrutura da vinha. Isso diz, irmãos, de investimento nas cidades. São 435 cidades. Só em São Paulo, Celias. Não é isso? Ou estou errado? Só em São Paulo são 435 municípios. E nós queremos uma videira em cada cidade. Nós temos aqui Cubatão começando, Bertioga, que está definido, fica com a gente. Nós que vamos plantar a igreja em Bertioga. Mongaguá já tem, Peruíbe já tem gente lá, Itanhaém já tem gente, Praia Grande já tem gente, São Vicente já tem gente, Guarujá está chegando gente em nome de Jesus. Falta, Cubatão já tem gente, vai chegar mais gente. Falta, Bertioga. Só que também falta levantarmos as igrejas lá. Uma coisa é ter uma célula, outra coisa é você ter já um povo que sustenta o pastor, que avança. Você sabe o que isso quer dizer? Que isso vai abrir portas para que muitas pessoas possam ser usadas por Deus, sejam salvas. E nós aqui que estamos fazendo parte desse meio, desse centro regional da Baixada Santista, que é considerada a metrópole litorânea de São Paulo, nós vamos preparar pessoas e nós vamos mandar pessoas para essas cidades. E nós vamos estruturar as igrejas, nós vamos manter as igrejas aquecidas e crescendo. E nós vamos preparar pessoas para irem para outros lugares. Então nós estamos diante de uma grande possibilidade. E eu queria chamar você a participar desse jejum com fervor. Quantos estão comigo nisso? Eu gostaria de chamar aqui então esses que estão com o coração aberto. Primeiro eu queria que todos ficassem em pé para nós orarmos. Mas eu vou chamar para uma posição. Ah, pastor, me dá um tempo para pensar? Dou. Pronto, acabou o tempo. Irmãos, nós já sabemos esse jejum, nós já fazemos isso todo semestre. Agora eu estou convidando para você estar comigo aqui esses dias. Começa amanhã e termina no dia 2. Nós vamos estar segunda, terça, quarta e sexta. É fato que se por alguma impossibilidade você não puder vir um dia, é totalmente aceitável isso. Eu não quero que você se constranja por isso, mas eu quero que assim, seu coração é estar aqui a maioria dos dias. Eu queria chamar você aqui que tem esse coração para estar comigo. Nós aqui nós vamos orar para dar abertura no jejum. Amém? Se você está comigo nisso, vem para cá para nós orarmos juntos. Queria que os meus líderes estivessem já aqui na frente. Vem aqui a liderança comigo, aqui em cima. O povo aqui pode se ajustar aqui. Os líderes ajudam, é verdade, é bom ajudar. Acho que são as cadeiras. Pode ficar entre elas. Você pode entrar no meio das cadeiras, você que quer. Você que vai estar com a gente conectado aí. Amém.